E para examinar as Escrituras, buscando encontrar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós então estamos buscando, através das Escrituras, a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna, a mensagem da vida para o homem, para a mulher, que querem agradar a Deus, pois nós já aprendemos aqui que a nossa missão neste mundo para o qual nós fomos criados é agradar a Deus. Fomos criados por Deus e para Deus, para Ele mesmo, para a sua glória, para que sejamos agradáveis a Ele na criação. Nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos, então, obedecer a Deus. Nós vamos ver agora, nos próximos estudos, examinando as Escrituras, que nós precisamos conhecer a Deus, conhecê-lo na sua santidade, para que, então, possamos agradá-lo corretamente, agradá-lo de verdade. Precisamos agradá-lo com conhecimento dele, com entendimento. Não podemos imaginar que o estamos agradando. Nós precisamos ter certeza, precisamos conhecer a palavra para que possamos estar andando de acordo com a palavra, que é Cristo, e desta forma nós sabemos que estamos agradando a Deus, nós conhecemos a Deus, sabemos o que o agrada. E isso é que nós praticamos. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber o que é que realmente agrada a Deus. E nós temos aqui, pela revelação do Espírito Santo de Deus, tudo o que precisamos para agradar a Deus. Deus já nos tem revelado, e é isso que estamos trazendo aqui, compartilhando esta mensagem, examinando as Escrituras para trazer esta revelação da santidade de Deus, da glória de Deus, quem é Deus e o que Deus realmente quer de nós, o que realmente está na palavra de Deus, para que nós possamos praticar, viver e sermos agradáveis a Ele. Então vamos hoje ler Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos aqui alguns pontos que estão em Gênesis 1, 2, que são explicados em toda a Bíblia. A partir daqui, onde surge, onde é mencionado Gênesis 1, 2, bem no início das Escrituras, e vão sendo trabalhados, vão sendo mostrados, revelados para nós até no final, até Apocalipse, sempre com a intenção de conhecermos a Deus, conhecermos a sua obra, a sua santidade, quem é Deus, e assim podermos agradar a Deus nessa terra, viver uma vida que glorifica a Deus e assim cumprir perfeitamente o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o que nós temos aqui é a primeira revelação a respeito de uma terra sem forma e vazia, portanto, inabitada, sem utilização. Ainda não havia um projeto, ainda não havia uma execução de um projeto para a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, os céus é o local do trono de Deus, onde Deus é adorado constantemente pelas criaturas celestiais, com corpos celestiais, com uma adoração celestial, onde está o trono de Deus, no mais alto dos céus, onde em outras dimensões celestiais estão os anjos, os arcanjos, os querubins, os anciãos que assistem
alguns diretamente diante do trono de Deus e alguns o servem em outras dimensões. Por isso a palavra de Deus nos fala sobre os céus, como se fossem diversos departamentos, diversos níveis de serviço, de administração, de atuação no céu, de serviço e adoração a Deus, as coisas particulares do céu ou dos céus. E junto com o céu foi criada a terra. Aqui diz que a terra era sem forma e vazia, mas nós hoje vamos fazer referência a um local que é mencionado aqui em Gênesis 1, 2 e depois procura ser explicado no restante da Bíblia até Apocalipse. Diz assim: havia trevas sobre a face do abismo. Então Gênesis faz uma menção a um outro nível inferior. Então agora nós já podemos aqui fazer um desenho, imaginar os céus elevados, o céu dos céus, o trono de Deus, o local mais elevado, a cidade dos anjos, a morada dos anjos, alguns níveis inferiores do céu, de outros seres celestiais que vivem e administram esse espaço, a terra ainda inabitada, sem utilização, não havendo o projeto realizado para coisas acontecerem na terra. E é aqui então mencionado um lugar inferior à terra, a face do abismo, e havia trevas, então coberto de trevas. Veja bem, aqui está falando de algo oculto, algo que está na ignorância das trevas, no pecado, é algo decaído, é algo inferior. Por isso é chamado de abismo. Havia trevas sobre a face do abismo, como se fosse a porta do inferno, porta do submundo, do mundo inferior, coberto por trevas. Não há explicação, não há sentido, não há uma vida adequada nesse lugar. Por isso é um lugar inferior, coberto por trevas. Havia trevas sobre a sua porta, sobre a sua face, sobre o seu início. Então, um lugar realmente mais distante do céu, inferior à terra. Então, já é uma primeira menção ao que a Bíblia vai continuar falando de diversas formas sobre um lugar inferior, como o inferno, onde são lançados, onde vivem alguns seres. Isso é o que nós vamos ver hoje, vamos observar hoje, porque é importante, porque está na palavra de Deus, porque é trabalhado no restante da palavra de Deus, então é para o nosso conhecimento, é para o nosso entendimento, e é importante para focar a vida do homem e da mulher nesse espaço. Quando o homem e a mulher entram, são criados por Deus do pó da terra, vem então um projeto para o homem e a mulher, eles são criados na terra. O homem e a mulher serão constantemente alvo de um interesse deste abismo. Tanto é que logo no início da criação, no Jardim do Éden, surge o diabo. E aí você me perguntaria, como que Deus criou os céus e a terra, o Jardim do Éden, colocou ali o homem e a mulher para conversar com Deus, para viver com Deus, para ter comunhão com Deus, e de repente surge o diabo? É porque você ainda não estudou, você ainda não aprendeu a respeito do que está na palavra de Deus, em Gênesis 1, 2, que diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ainda ninguém havia tido coragem, nem discernimento espiritual, nem revelação de Deus, para trazer isso que eu estou trazendo aqui hoje para você. Que o diabo vem dali, do abismo, em que havia trevas sobre a sua face, sobre a sua entrada.
Então, ninguém via, mas estava ali, e a palavra de Deus revela. E é isso que nós vamos trazer aqui. Nós vamos examinar as Escrituras. Então você já vai entender que há alguma coisa a mais. E foi deste lugar, deste abismo, que veio o diabo, o tentador, a antiga serpente, o dragão do Apocalipse, e veio ali tentar o homem e a mulher. Então é importante saber disso. E que ele tenta todos que entram nessa terra, porque ele se tem como o príncipe, como que ganhou este poder. Tanto é que quando Jesus chega, ele é logo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso que aconteceu com Jesus, aconteceu com Adão e Eva, e nós percebemos que acontece com todos os homens e mulheres que vêm sobre essa terra. Essa constante batalha espiritual, essa constante guerra entre o abismo, o príncipe das trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, este mundo que jaz no maligno, no mal, nas trevas do pecado, da desobediência a Deus, da ignorância. E nós somos os alvos desta batalha para que nós sirvamos a alguém. Então, nós estamos na terra para servir. Ou nós escolhemos servir a Deus, ou nós escolhemos servir as trevas, o diabo, o mal, a mentira, o engano, o príncipe das trevas, o pai da mentira. Ele mente desde o princípio, porque lá no princípio, no jardim do Éden, ele já mentiu para o primeiro casal. Quando vem Jesus ali como um exemplo principal, marcante, o diabo mente, fala com Jesus, porque esse é o seu trabalho. Ele vai fazer isso com todo mundo. Ele faz isso com todos. Ele mente para subtrair, para ter como seu escravo das trevas, do reino das trevas, do reino do mal. Então nós vamos nos colocar na nossa condição de sermos atacados pelas trevas do abismo e sermos convocados, chamados pelos céus para servirmos a Deus, para adorarmos a Deus. Nós já falamos aqui que a segunda referência de Gênesis 1:2 diz assim: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vamos ver toda uma relação entre a criação do homem e da mulher, ser cheio do Espírito, o Espírito administrar o culto, a igreja, a adoração na terra, a nossa vida, querer habitar em nós nos tornamos templo do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo nos chamando para organizar na terra a adoração a Deus, para trazer um sentido de bênção para a nossa vida. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você crê em Jesus, quando você é batizado com o Espírito Santo, então você entra no reino de Deus para adorar a Deus aqui na terra, o nosso louvor subindo da terra até os céus, e é o Espírito Santo que está comandando esta adoração com o propósito de que esse louvor e adoração do homem e da mulher na terra sejam semelhantes à adoração que Deus recebe pelos seres celestiais. Então é por isso que é o Espírito Santo que comanda a igreja, por isso que estamos na dispensação, na plenitude do Espírito Santo, para adorar a Deus, para sermos verdadeiros adoradores, pois são estes que o Pai procura. O Espírito Santo trabalha para nos transformar em verdadeiros adoradores. Temos que nascer da água e do Espírito. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, santidade, purificação, para entrarmos no céu, para adorarmos a Deus e chegarmos no céu com um louvor que vai realmente marcar a subida da igreja, o louvor a Deus, uma multidão entrando no céu, levado pelo Espírito de Deus, purificados, santificados, batizados, revestidos de poder, de glória, de graça, de purificação por essas águas purificadoras. O Espírito de Deus já estava ali trabalhando no projeto
de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, purificados pelas águas, purificados pelo fogo. Vamos falar muito, em nome de Jesus, se Deus quiser, aqui sobre a purificação na água, no fogo, no batismo com água, batismo com fogo, para sermos um povo separado para o louvor de Deus. Então essa é a batalha. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos receber esta revelação de Deus sobre a forma correta de agradarmos, de o adorarmos em espírito e em verdade. Vamos ser cidadãos dos céus. Ou você vai escolher a mentira do diabo, o engano, será iludido, enganado, vai andar nas trevas, vai andar no pecado, será escravo do mal, do diabo, escravo do pecado. Então é isso, exatamente essa é a linha aqui de Gênesis 1, 2, tremenda, que já nos traz aqui uma revelação tamanha, que talvez já ocupe já de Gênesis a Apocalipse, grande parte do que a palavra de Deus vai nos revelando, já temos aqui mencionado com esse versículo 2 de Gênesis, capítulo 1. Então vamos começar falando sobre esse abismo. Agora vamos falar de abismo já com os olhos abertos, com os olhos da revelação abertos. É o local de onde veio o diabo tentar o homem e a mulher lá em Gênesis. É o local onde estão os demônios, foram lançados, eles são lançados do céu, foram expulsos do céu, não vão ficar na terra, foram lançados ao abismo, onde há trevas e onde alguns, a palavra de Deus menciona que serão lançados também no esquecimento, no Sheol, no sofrimento, no abismo das trevas, aqueles que não escolheram a vida, não escolheram a luz, que amaram mais as trevas. Embora a luz tenha vindo ao mundo, a revelação está aqui, veio ao mundo, está agora no mundo. Estamos aqui trazendo essa luz, trazendo essa revelação. Cristo é a luz do mundo, que Ele já trouxe e já passou para nós, através do Espírito Santo que foi derramado, está aqui agora, realizando a mesma obra para a qual Jesus não é subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para revelarmos essa luz. Então você tem que andar na luz, dar ouvido à luz, estar na luz como Ele na luz está. Ele é luz, Deus é luz. Nós precisamos também andar na luz e Cristo é a luz para este mundo. E nós estamos aqui para revelar esta luz de Deus. Então escolha a luz, escolha a vida, escolha adorar a Deus, seja um adorador, um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, e você realmente herdará o reino de Deus, o reino dos céus. Estaremos face a face com o Senhor, o adorando eternamente. Mas alguns serão lançados ao abismo das trevas porque escolheram, preferiram a mentira, a maldade, fazer o mal. Isso nós vamos aqui trazer à luz todos os detalhes. Prepare-se, pois Deus tem nos dado a revelação de todos os detalhes da palavra de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a menção da face do abismo, que é um local inferior, é o local mais distante do céu, para onde são lançados os condenados. São expulsos do céu e vão para longe, são expulsos para a maior distância aqui mencionada, que é o abismo. Esse termo abismo, ele é mencionado várias vezes na Bíblia, falando desse lugar profundo, obscuro, misterioso. É o inferno, é o lugar de julgamento, é o lugar da punição, é o lugar do distanciamento, do afastamento daqueles que são retirados da casa, são retirados da luz e são lançados nas trevas. Então existem algumas passagens bíblicas que vão nos explicar esse lugar e vão fazer esta ligação rápida, que é o local onde o diabo estava
ao sair para tentar o primeiro casal ali no Jardim do Éden. E qual o sentido das palavras do diabo? Na condenação que ele recebeu e que ele tenta passar para o homem e para a mulher, e que ele consegue passar os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. E é por isso que agora nós temos que ter o mesmo sentimento e a mente de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, da humildade. Porque o diabo foi lançado fora pela sua soberba, então ele mente para o homem e para a mulher com a mesma palavra a respeito da soberba. Vocês vão conhecer tudo, vocês serão iguais a Deus. E essa é a palavra da soberba, que vai provocar uma grande queda. A palavra de Deus vai mencionar muitas vezes que Deus exalta o humilde e Deus derruba, humilha, lança no abismo o soberbo, porque o diabo é aquele que traz o querer, o sentimento da soberba, e Jesus é aquele que traz o sentimento da humildade, porque eu sou manso e humilde de coração. Então esse é o Cristo, e o soberbo é o anticristo. O que se exalta contra Deus é o anticristo. O que lê a palavra e dá glória a Deus, reconhece Deus na criação, no amor, na provisão de todas as coisas, como Deus criou tudo com amor, com cuidado de pai, cuidando do filho, e adora a Deus em espírito e em verdade, e se humilha diante da poderosa mão de Deus. Esse é o de Cristo. Essa é a mensagem de Cristo. Sermos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aquele que lê, ouve e não reconhece a glória de Deus, a grandeza de Deus, não adora a Deus, não dá glória a Deus, mas procura olhar para si mesmo e se envaidecer pelo que é, sendo pó, sendo nada, este tem o espírito das trevas, da soberba do diabo, e é por isso que ele foi lançado fora da presença de Deus, foi lançado fora dos céus, com o diabo com os seus anjos, orgulhosos, contra a adoração a Deus, contra o louvor a Deus, contra dar glória a Deus. Não são verdadeiros adoradores. Então, quem aprende a vangloriar-se, este é um seguidor do diabo. Esse é o orgulhoso. Essa é a mensagem do anticristo. Anti-adoração a Deus. Contra o humilhar-se diante de Deus. Todas as coisas da humilhação vêm de Cristo. O perdão, a misericórdia, a bondade, o prostrar-se diante de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Isso vem de Cristo. E a soberba, o bater no peito, o se elevar, o maltratar os outros, sentir-se superior aos outros, esse sentimento não vem de Cristo. Esse sentimento vem do anticristo, onde vem a morte, a maldade, a violência. Muitos usam isso até com um sentido religioso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, alguns estariam matando os servos de Cristo, perseguiriam, haverá maldade, perseguição, vai se multiplicar a iniquidade, e muitos vão matar os verdadeiros adoradores, julgando estar prestando serviço a Deus, porque estarão completamente enganados por esse espírito do anticristo, que é o espírito da soberba, até mesmo religiosa, de poder matar, perseguir, humilhar, zombar, como fizeram com Cristo ali na cruz do Calvário, e se achando superiores, se achando com o direito adquirido. Esta é a mensagem do diabo, essa é a mensagem do anticristo. Mas a mensagem do verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. Esta é a mensagem de Cristo, foi isso que Jesus ensinou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e dar-vos-ei descanso
para as vossas almas. Essa é a mensagem de Cristo. O abismo é o local que está associado a um inferno de punição, de distanciamento, e também é o local onde estarão aqueles que serão punidos, sendo julgados por suas obras, por sua soberba, por suas ações, e vão para este lugar. Então, anjos caídos, e há ali o príncipe, que nós vamos aqui falar, o príncipe do abismo, que a Bíblia menciona. Então, vamos ver aqui um versículo ainda neste estudo, que está em Apocalipse 9, 1 e 2, diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então aqui o abismo refere-se a um lugar de tormento, mas também, além de quem está ali está sendo atormentado, mas está sendo guardado para um tempo específico, para um momento específico, em que eles vão sair para também servirem como punição para a terra. Então eles vêm do abismo para a terra. Este é o ponto central do nosso estudo da revelação de Deus a respeito da sua vida com Deus, porque você terá, habitando na terra, que ter um confronto com as forças do abismo, desde o princípio, desde lá do jardim do Éden, a serpente, atacando lá o homem e a mulher, com as suas ideias, com a sua doutrina. Então é importantíssimo nós sabermos disso, que habitamos uma terra que está próxima ao abismo, e que em um certo tempo determinado por Deus, revelado lá no Apocalipse, mas também já trabalhado pelos profetas, por Daniel e vários outros pontos da Bíblia, você verá que esse abismo tem um tempo para estar fechado, mas ele será completamente aberto. Você vai ver que há seres que têm mobilidade. O diabo tem mobilidade do abismo para a terra, mas chegará um tempo em que todos os demônios, lá no fim, nesse momento aqui descrito em Apocalipse 9, 1 a 2, então haverá a libertação de todos os seres demoníacos para o momento de prova, de luta, momento de trevas sobre a face da terra. Aí nós vamos falar sobre a santificação, os santos que o vencem pela sua paciência, por guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Cristo, e vamos também falar sobre o que a Bíblia repete tanto, e agora você vai entender por que é que a palavra de Deus nos fala tanto sobre sermos vencedores. Ao que vencer, dar-lhe-ei, e se assente comigo no seu trono, porque somos mais do que vencedores. Então nós vamos saber exatamente do que está se passando corretamente dentro da palavra de Deus, examinando as Escrituras para saber por que somos decretados mais do que vencedores em Cristo. E como a palavra de Cristo nos dá vitória contra a palavra do príncipe das trevas, do abismo, contra o diabo que está aqui agindo nesta terra desde o princípio. Ele mente desde o princípio. Então, que Deus te abençoe ricamente, abençoe sua casa, abençoe sua família, e até o próximo Examinando as Escrituras, em nome de Jesus, o Cristo.